Vamos seguir aqui, porque o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, apresentou um recurso contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, que barrou a estratégia da oposição e vetou a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. No documento, Sóstenes alega que para indicação para o cargo é necessário apenas uma comunicação à mesa diretora, sem qualquer tipo de decisão. A medida de Mota ocorreu após a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo por coação ao Supremo Tribunal Federal. A oposição pretendia que a função de liderança blindasse o parlamentar de faltas registradas em plenário, enquanto ele permanece, então, nos Estados Unidos por tempo indeterminado, aproveitando o que eles entendiam ser uma brecha, então, nesse regimento e tentando preservar o mandato de Eduardo Bolsonaro. O deputado, ele então tem um número de faltas registradas equivalente a quase o dobro de sua presença registrada em sessões deliberativas. Desde o término do seu período de licença, em julho, eles têm registrado 23 ausências que não foram justificadas e, segundo informações do site da Câmara, tendo registrado presença em apenas 13 sessões desde o início desse ano. A abstenção foi usada como argumento por Mota para negar sua indicação como líder da minoria. Sem o cargo de líder, aumenta a chance de Eduardo perder, então, o mandato. Jefferson Azevedo, como é que você vê principalmente essa decisão do Hugo Mota, né, também? Mariana, assim, duas coisas, ser bem sincero, acho até desrespeitoso. A Amanda começou falando sobre manifestação, sobre cheiro de maconha, sobre Palestina, sobre Hamas, sobre nada a ver que tinha lá. Ela não foi cortada em nenhum momento. Então, assim, eu também tenho direito de fazer digressão sobre o que eu tô falando. Então, assim, nesse momento eu fui cortado pelas duas. Eu achei isso de fato desrespeitoso. Então Primeira tá. coisa. Segunda coisa sobre isso aí, eu acho que ele tem que ser caçado mesmo, tem que assumir minoria, porque a gente não tem que ter deputado no Texas, não. O cara trabalhou 3 meses no ano e foi uma manobra só para não ser caçado. Inclusive o Cláudio Castro, a gente até falou sobre isso aqui, o Cláudio Castro indicou que eles indicaram ele para um cargo de secretário, para ele não ser caçado também, ele não aceitou. Então, assim, eu acho que tinha que ser caçado há muito tempo já, ele devia ter sido caçado há muito tempo, porque a gente não tem deputado no exterior e o cara tá lá fora trabalhando contra a própria nação. Ele não tá lá fora fazendo uma missão para trazer benefícios para o Brasil ou para trazer alguma coisa positiva para o Brasil. Ele está lá fora trabalhando contra a nação brasileira. Inclusive, ele e o bebonete da ditadura lá, o Figueiredo, tá falando, o Nepo Baby da ditadura, o Figueiredo, tá falando que se articularam para o Brasil ser taxado, para ter mais sanção, para ter magnífico e tudo mais. Quando ele falou que estava articulando para o Brasil ser taxado? Um monte de live, velho, um monte de live, eu tava vendo isso. Qual foi a citação dele? Deixa eu terminar. Não, Amanda, por favor, tu viu um monte de live sobre isso ontem, eu estava estudando sobre isso ontem. Inclusive, então cita, qual foi a fala na íntegra dele? Inclusive, isso está tudo no inquérito que colocou o Eduardo Bolsonaro como coação contra o processo, contra a ação judicial do pai dele. É que é fácil eu vir aqui e falar. Jefferson, enquanto você estava falando sobre o seu assunto, inclusive você foi o primeiro a falar, eu esperei você terminar de concluir o seu assunto. Mas eu tô falando da digressão, Mariana. Tá, mas você tem a sua liberdade e no momento em que ela falar alguma coisa que te ofenda, que você peça para falar. Não tem nenhum problema em relação a isso. Eu interrompi vocês dois naquele momento, porque vocês estavam batendo boca. Não é momento de bater boca aqui. Sim, a gente não está aqui para fazer isso. A gente saiu do assunto e começamos a bater boca sobre um assunto que não tem nada a ver. Por isso. A primeira fala em dela, nenhum momento. É porque eu quero que a gente conclua aqui, porque todas as vezes que você veio aqui, você sempre foi extremamente respeitado, como todos. Eu nunca interrompi a fala de ninguém, a não ser que eu não tenha tempo mais para falar isso, só para deixar claro. Eu estou falando só sobre a digressão, de fato, porque assim, a digressão acontece no pensamento e aconteceu no dela, não foi interrompida. É porque no momento em que eu te interrompi, é porque vocês estavam batendo boca e não ia ficar bom. Concordo. A conversa aqui, boa conversa. Você quer concluir a respeito desse assunto? Bom, Mariana, eu acredito sim que exista a possibilidade dele ser cassado, né? Pelo regimento da Câmara, existe a prerrogativa de que o deputado se ausente, passe um tempo no exterior, isso é perfeitamente lícito. E, da mesma forma também, pelo regimento da Câmara, seria lícito, ali, a Carol Detoni até abriu mão de ser a líder da minoria, para passar isso para o Eduardo Bolsonaro, para ele continuar no exercício. Mas ali, aparentemente, não sei se teve algum tipo de coação ali contra o Hugo Mota, para ele voltar atrás na sua decisão que já havia sido proferida antes. E, infelizmente, eu acredito que existe sim a possibilidade, é exatamente isso que as pessoas querem. E só para fechar a questão assim da gente falar, as pessoas estão indo para outros países contra o Brasil. Quem foi para fora do Brasil falar que queria adotar o regime de censura em redes sociais acompanhando o regime chinês, não foi o Eduardo Bolsonaro, não, foi o Lula, tá? Isso aí ele não chama de soberania nacional, mas pelo contrário.